Olá, pessoal. Como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos aqui começar agora a gravar o LDA, tá? Só que agora nós vamos resolver os exercícios referente à classificação das reações orgânicas, tá? A gente vai começar pelo exercício 17, porque do 1 ao 16 é o balanceamento e a representação de uma reação química, tá? Então, a partir de agora já é outro conteúdo. O exercício 17 pede para a gente completar as lacunas, tá? De acordo com a classificação das reações inorgânicas. Então, a gente começa assim. Uma reação de ou ocorre quando dois ou mais reagentes formam um único produto. O que a gente vai ter aqui? Quando a gente vai ter um único produto sendo formado, tá? Nós vamos ter uma reação de síntese ou de adição, no caso, né? Então, a gente pode completar essa lacuna com síntese ou adição. Beleza? A B. Quando, a partir de um único reagente, ocorre a formação de dois ou mais produtos, a gente tem uma reação de. Quando a gente vai ter um único reagente formando dois ou mais produtos, a gente vai ter aquela reação que eu digo que é o contrário da síntese, né? Quando na síntese nós produzimos dois reagentes ou mais, tá? Então, quando a gente tem o contrário, a gente vai produzir dois produtos, né? A gente tem dois reagentes formando um produto na síntese e, ao contrário da síntese, a gente vai ter um reagente formando dois produtos. Então, nós vamos ter uma reação ou de decomposição ou de análise, né? Que é aquela reação que a gente faz uma análise de como ela foi formada. Ok? Na C, a reação classificada em quando duas substâncias compostas originam duas novas substâncias, também composta. Então, quando a gente vai ter uma reação que a gente tem duas substâncias que são consideradas compostas. O que é uma substância composta? Uma substância que tem dois elementos químicos, pelo menos, né? Então, se nós temos duas substâncias com dois elementos químicos e ela vai formar outras duas novas substâncias, o que a gente vai ter é um deslocamento dos elementos que as compõem, tá? Então, reação de dupla troca. E, para finalizar, quando um elemento presente em uma substância simples desloca um elemento de uma substância composta, originando outra substância simples e outra composta, nós temos uma reação de quê? Essa reação a gente costuma chamar ela ou de deslocamento ou de simples troca, né? Porque nós temos uma substância composta, uma substância simples, a substância simples se torna composta e a que era composta se torna simples. Então a gente tem um deslocamento de um dos íons para um dos ânions, né? Então a gente vai ter um íon negativo, às vezes, se deslocando para um ânion, tá? O inverso também é verdadeiro. E a gente chama de simples troca, por quê? Porque aqui a gente tem uma troca de um único componente, diferente da dupla troca. O exercício 18, né? Vamos resolver agora o exercício 18. O exercício 18 ele fala assim: completa as reações de dupla troca representadas pelas equações a seguir e, em seguida, faça seu balanceamento. Consulte a tabela de solubilidade de sais para identificar a formação ou não de precipitado. Então, vamos colocar a tabelinha aqui do lado, para a gente estar dando uma observada já nos precipitados que podem formar, tá? E vamos escrever as reações. Então, se a gente está fazendo uma reação de dupla troca, então esse H2SO4 está reagindo com KOH, nós temos aqui um ácido, aqui nós temos uma base, tá? Nós sabemos então que aqui vai formar um sal e água. Quem que é esse sal? O H2 vai ser trocado de lugar com potássio aqui, e o SO4 vai trocar de lugar com a hidroxila. Nós vamos ter, então, K2SO4 mais 2H2O, tá? Aí nós temos que analisar o quê? Se o sal é solúvel, né? A água é solvente. A gente não vai analisar a água, nós vamos analisar essa espécie aqui, a solubilidade dessa espécie, certo? Como que a gente analisa a solubilidade dessa espécie? A gente vem aqui na tabelinha, tá? Procura os sulfatos, SO4, 2-.
É esse carinha aqui, sulfato. Todos os sulfatos são solúveis, tá? Com exceção do cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Como o potássio não está nessas exceções, então ele é solúvel. Se ele é solúvel, ele não vai formar um precipitado, beleza? O B. Na B, a gente vai ter de novo uma reação de neutralização, HNO3 mais mais hidróxido de magnésio, tá? Aqui, como é uma neutralização, vai formar água. Esse OH junto com esse H vai formar uma água. E esse MgNO3 vai formar um sal, né? É o nitrato de magnésio. Aí nós vamos para a reação. MgNO3 mais 2H2O. Notem que já está tudo balanceado, tá, gente? Eu já estou fazendo de uma maneira balanceada. Obviamente, se vocês estiverem resolvendo isso aqui no passo a passo, quem tem que fazer o balanceamento é vocês, beleza? Aí nós temos aqui a formação do nitrato de magnésio. Obviamente, nós vamos analisar a solubilidade dessa espécie, tá? Porque a água é solvente. Aí nós vemos aqui na tabelinha os nitratos. Todos os nitratos são solúveis, tá? E não tem exceção. Então, nitrato de magnésio é solúvel, não forma precipitado. NaCl e AgNO3. Nós temos a reação de dois sais aqui, né? Então, vamos lá. O Na vai trocar de lugar com a prata, tá? Enquanto o nitrato vai trocar de lugar com cloro aqui, ó. E vai formar o AgCl mais NaNO3, ó. Cloreto de prata e nitrato de sódio, tá? Uma dupla troca. Trocou de lugar aqui. A prata trocou de lugar com o sódio nos dois ânions, né? Aí aqui a gente vai agora procurar o cloreto de prata. Na realidade, aqui nós temos duas espécies para verificar a solubilidade. Por que duas espécies, professor? Porque nós formamos dois sais, tá? E os sais podem ser solúveis. Então, vamos analisar, ó. O AgCl, a gente vai aqui nos cloretos, tá? São solúveis. Cloretos são solúveis, mas tem exceções. Quem são as exceções? Prata, chumbo e mercúrio. Então, cloreto de prata é uma exceção. Cloreto de prata ele é sólido, tá? Aí eu vou ensinar para vocês agora uma forma de representar quando há formação de um precipitado. A gente representa a formação de precipitado com uma setinha para baixo, ao lado do composto, tá? Ou a própria palavra essa aqui, ó, já está indicando que ele está sólido também, tá? Mas quando você coloca essa setinha, você identifica que ele precipitou. Se você fizer o contrário, colocar uma setinha para cima, você indica que ele evaporou, tá? Que ele formou um gás. E agora vamos analisar aqui a solubilidade do nitrato, mas como eu falei aqui no magnésio, né? Todos os nitratos são solúveis, né? Tá vendo? Sais solúveis, nitrato e sem exceções. Então, o nitrato de sódio, ele é solúvel, nem precisa fazer análise. A B, BaNO3, NaSO4. Como que fica essa reação? Dupla troca, trocou de lugar os cátions e os ânions, né? Então, o Ba vai se unir com SO4, o Na vai se unir com o NO3, formando aí dois compostos. Você observa aqui que o sulfato, né, de bário, aí você vem aqui, ó, sulfato. Você tem o sulfato aqui. Você olha aqui nos sais solúveis, você encontra o sulfato. Então, todos os sulfatos são solúveis. Mas, porém, no entanto, quando você olha aqui as exceções, você tem o bário aqui, ó, dentro das exceções. Então, se o bário está nas exceções, o bário é insolúvel. Então, ele precipita, nós colocamos uma setinha para baixo do lado dele, indicando que ele precipitou. O NaNO3 nós nem precisamos conferir, porque nós sabemos que todos os nitratos são solúveis. Já é a terceira vez que eu faço isso, então não há necessidade de a gente ficar se repetindo, tá? O H2SO4, de novo um ácido,
reagindo com o CaOH2. O CaOH2 é uma base, né? Então, nós temos uma reação de neutralização, só que o Ca, aí você vai de novo, SO4. SO4 sais solúveis. Exceções, cálcio, está dentro das exceções. Então, você faz o quê? Setinha para mostrar que ele precipitou e a gente indica que ele solubilizou, tá? Ele não é solúvel, desculpa. Ele formou um precipitado, formou um sólido no corpo de fundo dessa reação. Aí aqui nós temos uma última, né? O KHCO3, um sal ácido, e ácido HCl, tá? Como que vai ficar a dupla troca aqui? Esse H vai vir para cá, vai formar H2, tá? Não, desculpa. Aqui nós vamos ter mais de uma troca, né? Esse CO2, esse CO3 aqui, ele vai perder, ele vai formar aqui com o HCl, ele vai, com o HCl, o potássio vai vir para o lugar do H, esse H vai ligar aqui com o HCO3, só que ele também vai se solubilizar formando água também, tá? Então, essa reação um pouco maior fica assim, ó, KCl, CO2 e H2O, tá? Aqui não temos, aqui nós vamos ver agora se a gente tem precipitados. Os cloretos, ó, os cloretos, nós temos AG, PB e HG como exceção. Então, isso aqui é solúvel, tá? Os carbonatos, né, no caso aqui, a gente nem observa esse carinha aqui, porque ele não é um sal, tá? Ele é um óxido. Só que ele é gasoso. Se a gente fosse representar ele, nós colocaríamos uma setinha aqui apontando para cima, dizendo que ele evaporou, que ele se foi para o estado gasoso, tá? E a água a gente nem precisa falar, porque ela é solvente. Bom, vamos para o próximo exercício. Exercício 19. Também conhecido como carbonato de ácido de amônio, é um fermento muito utilizado na produção de biscoitos tipo crackers. Na presença de umidade ou de calor, o fermento libera gases, dióxido de carbono e amônia, além de água. Com base nessas informações, ele pede para a gente escrever a equação química que representa a reação descrita. Qual que é a reação descrita? Carbonato ácido de amônio, tá? Se decompondo em outras 3 espécies. Então, a gente vai ter como resultado dessa reação o NH4HCO3 sob ação de temperatura, liberando gás carbônico, tá? Ó, dióxido de carbono, amônia e água. Vou até dar uma selecionada aqui, ó, para vocês verem, ó. Dióxido de carbono. É esse carinha aqui. Amônia. É esse carinha aqui. Água. É esse carinha aqui. Beleza? Então, na própria, você fala, nossa, professor, que equação difícil, professor. Não é difícil, ó. Carbonato ácido de amônio. Carbonato ácido de amônio é o CO3 com H no meio. Se fosse 2H seria diácido. E amônio, tá? Dióxido de carbono, CO2. Amônia, NH3, água. Tá? Isso não pode ser difícil para vocês. A gente já viu essa parte de nomenclatura. E que tipo de reação que aconteceu aqui, tá? Se a gente tem um único composto formando outros 3, o tipo de reação é de análise ou de decomposição, se você preferir. Tá bom? Exercício 20. A flocuração é uma das etapas envolvidas no processo de tratamento da água, na qual esse líquido passa por tanques de coagulação, a fim de se adicionar sulfato de alumínio para desestabilizar as partículas de sujeira. Em solução alcalina, o sulfato de alumínio reage com os íons hidroxila, precipitando o hidróxido de alumínio. Aí ele fala, com base nas informações, resolva as questões a seguir. Aí ele pede, escreve a equação química balanceada entre o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio para a formação do precipitado. Quem é o sulfato de alumínio? É o Al2SO4. Quem que é o hidróxido de cálcio?
o KOH2. E a gente faz a reação. Que tipo de reação que nós temos aqui, né? É lógico, vocês têm que fazer a relação, balancear, tá? Então, a gente escreveu a reação, a gente vai fazer aqui, ó. Ó, sulfato de alumínio. A gente sabe que um dos produtos, né, vai ser o sulfato de alumínio, que vai reagir com as partículas de sujeira, tá? Então, vai formar aqui, ó, 3 CaSO4 mais 2 AlOH3, tá? Essa é a reação que acontece. Aqui nós temos 2 precipitados, né? E ele pede para a gente classificar essa reação. Que tipo de reação aconteceu aqui? Dupla troca, né? Nós temos o alumínio se ligando com a hidroxila e o cálcio se ligando com o enxofre. Então, aqui nós temos uma reação de dupla troca. Qual a evidência física que permite afirmar a ocorrência dessa reação? Aí, basicamente, é a formação de um sólido no fundo. Beleza? No exercício 21, na produção de eletricidade, são algumas vezes usados geradores a óleo. Quando o óleo queima, produz SO2, que deve ser eliminado antes de ser emitido ao ar, pois é formador de chuva ácida. Um dos métodos para sua eliminação usa calcário, produzindo sulfito de cálcio que, posteriormente, é resolvido por precipitação eletrostática. As reações envolvidas na eliminação do SO2 são, então nós temos aqui, né, o CaCO3 formando CaO e CO2. Que tipo de reação ocorreu aqui? Nós temos aqui um único produto, um único reagente formando 2 produtos. Então, análise ou decomposição, né? Mas depois nós temos 2 reagentes formando um produto. Então, aqui nós temos a contrária dela, né? Nós temos uma síntese ou uma adição. A alternativa certa, né, que você vai ter a respectiva denominação para essas reações, vai ser qual? Vai ser a alternativa B. E o 22, o exercício 22. No exercício 22 nós temos algumas reações, e ele pede assim, ó, nas reações 1, 2, 3 e 4 acima representadas, são classificadas respectivamente como. Então, nós temos que classificar essas reações, a 1, a 2, a 3 e a 4, e pegar a alternativa correta. Se você for muito bom, você pode já observar e já ir sair respondendo. Mas eu prefiro fazer uma análise de cada uma, portanto, porque eu preciso explicar isso para vocês. Então, nós temos 2NO2 formando uma única substância. Se a gente tem dois reagentes formando um produto, nós temos uma reação de síntese ou de adição. Tá? E aqui, ao contrário, nós temos um único produto, um único reagente, formando 3 produtos. Então, é uma reação de decomposição ou de análise. Aqui nós temos um zinco reagindo com sulfato de cobre, formando sulfato de zinco e cobre. Então, a gente tem aqui uma simples troca, né? O zinco trocou de lugar com cobre, ou de deslocamento. E aqui nós temos o Na2CO3 com HCl, formando 3 produtos. Essa reação é uma reação de dupla troca, né? Nós tivemos 2 produtos trocando de lugar, 2 elementos trocando de lugar. Então, seguindo aqui a ordem, né? Nós vamos ter aqui uma adição, uma decomposição, um deslocamento e uma dupla troca. Alternativa correta, alternativa D. Aqui eu vou parar esse vídeo, tá? E aí a gente continua a partir do exercício 23, tá? Em um próximo vídeo, que vai ser a parte 2 desse aqui. Até lá e obrigado.